No Sincovat Entrevista de hoje, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista Dan Ginsburg bate um papo com a coordenadora de ensino da Escola de Idiomas CCEA de Taubaté. Confira! Hoje a nossa entrevista é com a Mina, que é do CCAA, uma escola de inglês aqui de Taubaté, que está fazendo um trabalho bem interessante. Mina, vamos falar um pouquinho sobre cursos de inglês. Por que o brasileiro fala mal inglês? Por que o brasileiro fala mal inglês? Ixi, isso é complicado. Então, a gente não tem um programa, né, nem de municipalização, nem do governo federal de incentivo ao ensino do idioma. Na verdade, as escolas que existem boas, né, são todas particulares, instituições privadas que dão conta do recado em termos, porque as pessoas também não costumam se interessar muito, a menos que o emprego exija, ou uma instituição escolar fora do país que a pessoa queira estudar, só nesses termos. Mas mesmo assim, a gente vê às vezes pessoas que fizeram 5, 6, às vezes 7 anos de inglês e viajam para o exterior, tem dificuldade, tem algum problema, você que é professora de inglês, onde você detecta aí alguma coisa com relação ao brasileiro? O brasileiro em si não teria problema. Na verdade, assim, nós da nossa região aqui do estado de São Paulo temos uma certa facilidade devido à dicção que nós temos no nosso próprio idioma. Mas, com relação ao brasileiro, tem muitas escolas a escolher. São várias. São várias. É um âmbito bem grande, né? Que foi uma coisa que deu certo no Brasil, na procura. Com relação à oferta, é que talvez a gente tenha que ter um pouco mais de tato para procurar uma escola que atenda a necessidade com relação ao que você falou. A facilidade de ganhar o idioma, a parte auditiva, a parte de pronúncia, tudo isso tem que ser bem trabalhado. Bom, hoje a gente sabe que, às vezes, para conseguir um emprego, o inglês é fundamental. Sim. Meu filho está em São Paulo, algumas entrevistas, a entrevista é em inglês, né? Os cursos já são assim, então é fundamental que a pessoa domine a língua. Sim. E às vezes o salário, 40%, 50% vem da outra língua, não necessariamente o inglês, mas às vezes o espanhol, o francês, o alemão. Então, o pessoal que está nos assistindo, gente, fundamental aprender uma outra língua. Sim. E agora a gente tem aí um projeto do governo federal muito interessante, que é o Ciências Sem Fronteira, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho qual que é o papel aí do CCA nesse projeto aí do governo federal. Olha, isso é muito interessante. Então, o governo federal tem o Ciências Sem Fronteiras, que é para alunos já matriculados em ensino superior ou de pós-graduação, mestrado, doutorado, e precisa do inglês dominante. Você precisa ser falante dominante da língua. E precisa passar num teste que se chama TOEFL. Esse teste a gente faz a aplicação dele lá em São Paulo somente. E aqui em Taubaté a gente tem o curso regular para a aquisição de inglês e para a preparação para essa prova, né? O teste que se chama TOEFL, que é aceito no Ciências Sem Fronteiras. Certo. E é fundamental, né? A gente sabe que existem vagas em aberto aí, as pessoas podem se candidatar e as pessoas não conseguem por conta da falta do inglês. Exatamente. Na verdade, assim, a informação que a gente tem, que saiu nos jornais aí, que eram 101 mil vagas, é um número muito grande, para pessoas estudarem fora, né? Trazer para o Brasil aptidões diferenciadas com relação à parte de ciências e tecnologia. E não houve adesão nem de um terço disso, por falta do idioma, por não ser capaz de se virar, ao menos, no idioma. Que coisa, né? Que absurdo. É triste, é triste. É uma realidade bem triste e deficiente no nosso país, né? E até para o pessoal que está nos assistindo, aconteceu recentemente. Sim. Né? Os alunos que estavam no Canadá, que acabaram fazendo um curso, eles iriam para Portugal, acabaram indo para o Canadá, não conseguiram acompanhar o inglês, cortaram a bolsa, tiveram que voltar às pressas para o Brasil. Isso, voltaram, né? Isso mesmo. É complicado. Bom,
Como é que é essa prova? Quanto tempo demora? Como é que a pessoa se prepara para estar apta a se virar em inglês, Mina? Precisa ter, para passar no teste, precisa ter de intermediário a avançado. Mas isso não é o suficiente para você passar no TOEFL. O IBT, que é a prova que eles exigem lá nos Estados Unidos, nas universidades cadastradas para esse programa. Então, você precisa ter o inglês já fluente e precisa de 2 horas de teste. Esse teste é no computador, é online e tem datas marcadas para isso. Então, você precisa desenvolver a parte auditiva, parte gramatical e compreensão do ambiente escolar e ambiente trabalhista também. Então, é isso que o teste prevê, que a pessoa consiga dominar essa parte. Então, tem que estar fluente, não tem por onde sair. E essa preparação demora quanto tempo? No mínimo 10 aulas para treino do teste, não para o inglês. O inglês já tem que estar fluente. O inglês tem que estar... Tem que estar, para conseguir o número mínimo da nota exigida por eles, né? E essa nota você... É em torno de 700 a 800 pontos no TOEFL IBT. Que é bastante. É bastante, é bastante. É quase um nativo. Tem que estar realmente sabendo, né? Tem que dominar. Então, as pessoas que tiverem interesse em participar desse programa Ciência Sem Fronteira, podem procurar o CCAA, primeiro para aprender o inglês, não é isso? O inglês já é pré-requisito, não tem jeito. Né? E as pessoas que já tiverem a fluência para fazer o curso, né? Essas 10... No mínimo 10 aulas, no mínimo como você 10 falou, aulas, isso. Para poderem participar do curso. Do curso. A gente dá auxílio tanto no treinamento das questões de como respondê-las, o meio mais fácil de você conseguir se virar com o teste, bem como a parte de preenchimento de ficha, de tudo. É um procedimento padrão que eles têm, né, lá da ETS, que é da universidade que prepara esse teste, que é na universidade lá em New Jersey, nos Estados Unidos. O teste vem para nós de lá e eles têm todo um padrão que deve ser seguido. E nós damos o treinamento para o candidato nesse sentido também. Interessante. Bom, falar um pouquinho de mercado de trabalho. Como é que vocês estão vendo aí a nossa região, a questão do inglês, da importância do inglês aí para as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho? Então, isso é um dado muito importante. Eu estou no ensino de idiomas há 18 anos. E nesse período a gente consegue ver assim, que antes era diferencial para um profissional, hoje é pré-requisito. Então, um estudante de engenharia, por exemplo, hoje em dia, se ele não tiver inglês, ele não consegue um estágio obrigatório da faculdade de engenharia. Então, dentro desse contexto, você consegue mensurar muita coisa. Não há como você entrar no mercado de trabalho, dependendo da sua área de atuação, sem que você tenha o inglês já como pré-requisito. Não é um diferencial mais. O diferencial seria as outras línguas que você mencionou anteriormente, o francês, o espanhol. O inglês já não é mais. O inglês é um pré-requisito. Se exatamente. Não tiver, você é descartado. Não consegue. Não consegue. As entrevistas são feitas por telefone. Assim que você vira as costas, você pode até fazer uma prova, por exemplo, escrita, né? Você deu conta da prova, mas a parte oral eles visam também, porque hoje em dia é videoconferência, é ligação o tempo todo. Então você sai da sua entrevista, eles ligam no seu celular para saber se você consegue responder as perguntas que você já havia falado, escrito, né? Na parte escrita. E se você não conseguir, você já é automaticamente descartado. Para a gente terminar, Mina, uma pessoa que não tem experiência, não fala inglês, entrar num curso, né, por exemplo, no CCA, quanto tempo ela demora para estar fluente? Uma pessoa que vai se dedicar, né? Não é uma pessoa que o papai, a mamãe está pagando ali e ela vai por conta de querer ir para Disney World e tal, mas ela sabe da importância. Quanto tempo ela vai ter que se dedicar para estar fluente? No mínimo 4 anos de estudo e dedicação, como você bem falou. Eu sempre brinco, no caso do nosso CCAA, que para mim funcionou, hoje em dia sou fluente graças ao CCAA, eu digo que não faz milagre, precisa do aluno empenhado nisso. E em 4 anos a pessoa está fluente, apta a passar no qualquer teste internacional, inclusive o TOEFL.
O ideal é começar com que idade? Qualquer idade deve começar. Quanto mais cedo, melhor, por várias questões. Mas ali pelos 11 anos, começou ali em 4 anos antes da faculdade, você já está fluente. Aí, que interessante. Já pode ir para Disney World. Já pode ir e servir de guia lá, com certeza. Então tá bom. Nina, obrigado pela visita e, eu que agradeço. Gente, inglês, pré-requisito. Pré-requisito. E nosso telejornal de negócios termina aqui. Continue bem informado, acesse nosso site. Anote aí, portal5watt.com.br. Nos vemos na próxima edição. Até lá!